Era um sábado abafado em São Luís, e o cheiro de feijão temperado com coentro invadia os cômodos apertados da casa simples no bairro João Paulo. Dona Antônia mexia a panela com movimentos firmes, como fazia todos os fins de semana. Ana Clara, a netinha de 8 anos, observava tudo sentada à mesa, desenhando no seu caderno com lápis de cor vermelha. Desenhava sempre flores, casas e o mesmo sol sorridente no canto da folha. Mas naquela manhã seu traço parecia inquieto. Ela olhava para a avó com olhos curiosos, como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. Pouco depois do meio-dia, Helena, mãe de Ana Clara, chegou do hospital onde trabalhava como técnica de enfermagem, exausta, mas feliz por ver a filha. Tomaram o almoço em família: arroz, feijão, carne de panela e suco de caju. Ana Clara comeu pouco. Quando Helena perguntou se estava bem, a menina respondeu apenas com um aceno e um olhar distante. Após o almoço, como sempre fazia, Helena subiu para descansar um pouco antes do próximo plantão. Dona Antônia lavava os pratos quando percebeu que Ana Clara não estava mais no quintal onde costumava brincar. Chamou pelo nome 1, 2, 3 vezes. Silêncio. O portão dos fundos estava encostado. Era incomum, pois Antônia sempre o mantinha trancado. Pensou que talvez a menina tivesse ido até a vizinha, mas algo no ar parecia errado, denso, como uma sombra que se arrastava lenta pelas paredes. 10 minutos depois, a avó já gritava o nome da neta pelas ruas. Helena desceu as escadas descalça, o rosto tomado pelo medo. Em menos de meia hora, a vizinhança inteira estava mobilizada. Foram até a escola da Ana, ao campinho onde jogava bola com João Lucas, o menino da casa ao lado, e até ao mercadinho da esquina. Nada. Ninguém a viu sair. A polícia foi acionada no fim da tarde. Começaram o protocolo. Buscas na área, entrevistas com vizinhos, varredura na casa. Um policial olhou demoradamente para o quarto de Dona Antônia, mas não viu nada fora do comum. O detetive responsável, na época, sugeriu que talvez a menina tivesse saído e se perdido, ou até fugido por algum motivo. A hipótese de sequestro foi levantada, mas descartada rapidamente por falta de provas. Não havia sinais de arrombamento, nem testemunhas. Helena passou as noites seguintes vagando pelas ruas, segurando uma foto da filha. Chorava, gritava, implorava. A dor era quase física, como se uma parte do corpo tivesse sido arrancada. Dona Antônia, no entanto, mantinha-se estranhamente calma. Chorou no primeiro dia, mas depois mergulhou num silêncio impenetrável. Rezava o terço 3 vezes por dia, falava pouco e evitava olhar nos olhos da filha. Se você está sentindo esse arrepio, essa angústia estranha, inscreva-se agora no canal. Essa história está apenas começando e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Os dias viraram semanas, depois meses. Cartazes foram colados, entrevistas na televisão, vigílias com velas acesas na frente da casa. A cidade se mobilizou por um tempo, mas como quase sempre acontece, a rotina engoliu o caso. A menina Ana Clara Ferreira se tornou mais um rosto entre tantos nos murais de crianças desaparecidas. No fim daquele mesmo ano, o caso foi arquivado como sem resolução. Nenhum suspeito, nenhuma pista concreta, apenas um buraco onde antes havia uma criança e o silêncio sepulcral da avó. Mas o que ninguém imaginava é que, 14 anos depois, esse silêncio seria quebrado por um caderno velho escondido num lugar que ninguém pensaria em procurar. Depois que os cartazes começaram a rasgar com o vento e a chuva, depois que as promessas das autoridades murcharam, como as flores deixadas no portão da casa, a vida seguiu, mas não da mesma forma. Helena deixou o trabalho e passou a viver quase reclusa, consumida pela ausência da filha. Já Dona Antônia mergulhou num estado ainda mais inquietante: o silêncio. Ela não falava sobre Ana Clara, não chorava, não perguntava, apenas rezava. As vizinhas comentavam: é o jeito dela, dura feito pedra, mulher de fé. Mas havia algo no olhar da velha senhora que escapava à fé. Era mais que resignação. Parecia medo. Com o passar dos meses,
esse comportamento começou a levantar suspeitas entre alguns membros da própria família. Um dos tios de Ana Clara, irmão de Helena, questionou Antônia diretamente durante uma visita. A senhora está escondendo alguma coisa? A resposta foi um olhar frio e um simples "Deus sabe de tudo". Ele não insistiu. Ninguém insistia com Dona Antônia. Sempre foi assim. Desde jovem era conhecida por impor respeito com um simples franzir de sobrancelhas. No entanto, algo havia mudado. Ela começou a se trancar mais tempo no quarto. Evitava visitas. E toda manhã ia até a igreja de São Francisco, onde passava horas conversando com o padre Inácio. O padre, um homem experiente e muito querido pela comunidade, nunca revelava o conteúdo dessas conversas. Mas a frequência com que Antônia o procurava chamou a atenção de todos. Está tentando encontrar paz com Deus, diziam. Naquela época, Helena chegou a desconfiar de que a mãe escondia algo. Um dia, sem avisar, entrou no quarto da velha enquanto ela estava na igreja. Vasculhou gavetas, olhou sob a cama dentro do armário. Não encontrou nada além de terços, santinhos e uma pequena Bíblia com páginas marcadas. O ambiente cheirava a cânfora e flores secas. Nenhum sinal de Ana Clara. Nenhuma pista. Helena se sentiu culpada pela invasão, mas o desconforto permaneceu. Começou a reparar em pequenos detalhes. Antônia sempre fechava a porta do quarto à chave. Certa noite, enquanto a filha chorava em silêncio na varanda, ouviu barulhos abafados vindo do quarto da mãe, como se móveis estivessem sendo arrastados. Quando perguntou, Antônia respondeu que era só um rato. Essas casas velhas vivem fazendo barulho. A relação entre as duas, já fragilizada pela tragédia, se tornou cada vez mais tensa. Helena sentia raiva, tristeza, confusão. Em seus momentos mais sombrios pensava: será que minha mãe tem algo a ver com o desaparecimento da minha filha? Mas o pensamento logo se diluía na dor. Era inconcebível. Era sua mãe. O que mais perturbava Helena era o olhar vazio de Antônia. Um olhar que parecia sempre carregado de alguma lembrança que ela se recusava a compartilhar. Durante uma madrugada, Helena acordou para beber água e viu a mãe ajoelhada no chão da sala, rezando compulsivamente, os lábios se movendo sem som, os olhos cerrados com força. Era como se tentasse apagar algo da mente, sufocar uma voz interna. O tempo passou. Os aniversários de Ana Clara eram marcados por um bolo intocado, um quarto ainda arrumado com bonecas e cadernos e a ausência total de palavras por parte de Antônia. Jamais falava o nome da neta, nem uma vez. E foi assim, entre rezas murmuradas, portas trancadas e silêncios densos, que Dona Antônia construiu um muro invisível em torno de si. Um muro que ninguém ousava atravessar, nem mesmo Helena. Mas atrás desse muro havia algo escondido, algo que, por mais que Antônia rezasse, jamais deixaria de pulsar, e que cedo ou tarde encontraria um jeito de emergir. O tempo, impiedoso, avançava sem olhar para trás, e São Luís, como tantas outras cidades marcadas por dores esquecidas, aprendeu a conviver com o vazio deixado por Ana Clara. Nas primeiras semanas após o desaparecimento, a comoção era visível. A comunidade se unia em correntes de oração, passeatas silenciosas e protestos exigindo respostas. Mas essa chama, tão intensa no início, começou a se apagar com a chegada de outros problemas, outras tragédias, outras manchetes. O bairro João Paulo, com suas ladeiras íngremes e casas antigas, parecia ter se calado também. As paredes das mercearias, antes cobertas com cartazes da menina, agora exibiam ofertas de arroz e sabão. Os rostos curiosos e solidários deram lugar à indiferença rotineira. Coitada da menina, diziam, antes de mudar de assunto. Afinal, a vida precisava continuar. Helena, porém, não conseguia. Cada passo na rua era um confronto com a ausência. O barulho dos sinos da igreja lembrava os dias em que Ana Clara corria pelas calçadas, rindo alto. O portão rangendo ao vento soava como um chamado que não chegava a lugar algum. Enquanto a cidade esquecia, ela se afundava.
Tentou retornar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Um dia chegou a aplicar uma medicação errada em um paciente. Foi afastada por tempo indeterminado. Nunca mais voltou. Alguns amigos se afastaram. Outros tentaram ajudar, mas Helena se fechava. Tornou-se amarga, desconfiada, recusava convites, evitava festas, bloqueava qualquer tentativa de reaproximação. Ela dizia que não havia mais espaço para alegria enquanto sua filha estivesse desaparecida. E com o tempo, os que insistiam cansaram. Restaram o silêncio e a companhia incômoda da mãe, com quem agora mal trocava palavras. Na escola onde Ana Clara estudava, seu nome ainda era citado ocasionalmente por professores mais sensíveis, mas os alunos cresceram, os funcionários foram trocados e logo sua lembrança se tornou apenas uma linha no livro de ocorrências. João Lucas, seu colega de sala e vizinho, foi o único que guardou uma lembrança mais viva. Embora ainda muito novo na época, falava da amiga como alguém que havia sumido sem deixar rastro nem cheiro. Ele mesmo confessou anos depois que tinha medo de falar demais, como se algo em seu subconsciente o impedisse. Enquanto isso, a polícia encerrava o inquérito com poucas anotações e nenhuma resposta. O detetive designado ao caso foi transferido para outro setor. A pasta de Ana Clara foi arquivada entre centenas de outros desaparecimentos sem solução. Ninguém mais perguntava por ela nas delegacias. Nenhum repórter voltava à rua da casa. As câmeras se voltaram para outros escândalos, outros dramas. Dona Antônia continuava sua rotina imutável. Missa às 7, café com pão dormido, varrer a calçada, rezar o terço. Para quem olhasse de fora, parecia apenas uma idosa tentando sobreviver à perda. Mas quem prestava atenção notava. Ela nunca respondia quando perguntavam de Ana Clara. Mudava de assunto. Dizia estar cansada. Fechava os olhos como se afastasse um fantasma. A cidade esqueceu. Os vizinhos seguiram. A escola seguiu. A polícia seguiu. Mas dentro daquela casa silenciosa, uma memória insistia em não morrer. Um sussurro, uma presença, uma lembrança inquieta que se recusava a desaparecer. E mesmo no coração de uma cidade acostumada a enterrar histórias sem fim, havia quem ainda escutasse os ecos desse mistério. O ano era 2023. 14 anos se passaram desde o dia em que Ana Clara desapareceu. Dona Antônia, agora com 77 anos, estava acamada havia meses. O corpo, antes rígido e altivo, havia se rendido à fragilidade dos ossos e à lentidão dos gestos. A mente, porém, permanecia alerta. Helena cuidava da mãe com a mesma dedicação fria com que regava as plantas mortas no quintal, por obrigação e resquício de afeto. Não havia mais conversa entre as duas. Apenas silêncio, gemidos noturnos e o barulho da colher batendo na xícara de chá. Naquela tarde nublada de abril, o fim parecia próximo. Dona Antônia chamou Helena com um fio de voz quase imperceptível. Pediu que se aproximasse. A filha, acostumada aos lamentos habituais, não esperava nada de novo, mas o que ouviu a fez congelar. Tem um caderno. No fundo do armário, atrás do cobertor azul, sussurrou Antônia com os olhos fixos no teto. Pegue, e não conte a ninguém. Ainda não. Helena demorou alguns minutos até se convencer de que não era um delírio, mas algo em sua voz, uma urgência soterrada por anos, a fez obedecer. No fundo do velho armário, atrás de um cobertor grosso e mofado, havia uma caixa de papelão amarrada com barbante. Dentro dela, um caderno de capa dura com adesivos gastos de personagens infantis e cantos amassados pelo tempo. Era o caderno de Ana Clara. Helena segurou aquele objeto como se fosse vidro. As mãos tremiam. A respiração falhava. Sentou-se na beirada da cama e abriu a primeira página. Lá estava a caligrafia infantil, redonda, trêmula. Meu nome é Ana Clara Ferreira e eu tenho 8 anos. Embaixo, um desenho de uma menina de trança ao lado de uma senhora de coque branco. A avó. Nos cantos, flores vermelhas. O coração de Helena se partiu. Virando as páginas, encontrou mais desenhos e frases simples. Hoje brinquei com João. A vovó me deu doce.
Sentiu um barulho no quarto, mas à medida que avançava, os registros mudavam. As frases se tornavam fragmentadas. Os desenhos sombrios, figuras com rostos riscados, portas sem maçaneta, olhos grandes espiando por frestas. Uma página chamava a atenção. Escrita com pressa, letras tortas. Tem coisa errada aqui, a vovó disse para não contar. Ao lado, um desenho de uma escada que descia mergulhando num fundo escuro. Helena sentiu o estômago revirar. Cada página era como um grito abafado, e cada linha parecia estar tentando romper o silêncio imposto por anos. Fechou o caderno com força. Olhou para a mãe, deitada, os olhos semicerrados, como se estivesse esperando algo. Helena tentou falar, mas as palavras não saíam. Saiu do quarto e correu para o seu, trancando a porta. Leu tudo mais uma vez, depois mais outra. Aquilo não podia ser ignorado. Era um testemunho, um aviso. No dia seguinte, levou o caderno à delegacia central. Pediu que reabrissem o caso. O policial de plantão, já grisalho e cético, folheou as páginas com desinteresse até que parou no desenho da escada. Isso aqui é estranho. Anotou o nome dela e disse que encaminharia para o setor de casos arquivados, mas não garantiu nada. Por dentro, Helena sentia algo se mover. Pela primeira vez em 14 anos, havia mais do que dor e perguntas. Havia uma pista, um fio, ainda que tênue, que a conectava à filha, e também, talvez, a verdade. E o que aquele caderno traria à tona ainda não podia ser compreendido. Mas o que era certo, mais certo do que o silêncio de Antônia ou a dor de Helena, é que ele mudaria tudo. Marcos Ayala não era o tipo de homem que acreditava em sorte. Para ele, tudo se resumia a método, persistência e, acima de tudo, escuta. Era conhecido entre os colegas como o que pega casos mortos e faz respirar. Chegara a São Luís fazia poucos meses, transferido de Teresina, onde resolvera o caso de uma jovem desaparecida havia 2 décadas. Não gostava de holofotes. Gostava de silêncio e de rastros, mesmo os quase invisíveis. Na manhã em que recebeu a notificação sobre o reaparecimento do caderno de Ana Clara Ferreira, estava revisando arquivos antigos. Leu a ficha do caso em silêncio. Desaparecida em 2009, 8 anos, último visto com a avó. Sem testemunhas, sem pistas. Arquivado após 6 meses. O caderno estava anexado, com cópias digitalizadas. Marcos leu tudo, analisando cada frase, cada desenho. O que mais o intrigou não foram os detalhes gráficos, mas a sensação de que aquela criança estava tentando dizer algo que ninguém quis ouvir. Foi até a delegacia onde o caso foi originalmente registrado. Pediu acesso aos registros físicos, aos relatórios de campo. Muitos estavam mal organizados, alguns até incompletos. Percebeu logo. O caso havia sido tratado com desleixo. As buscas iniciais se limitaram ao bairro, sem perícia detalhada na residência, sem escavações, sem análise psicológica da família. A avó, segundo as anotações, não demonstrava emoção, mas isso fora anotado e ignorado. Marcos voltou à sua sala com uma sensação incômoda no peito. Havia algo mal contado, e o caderno gritava. Não com palavras, mas com repetições. Portas, escadas, olhos, silêncio. Crianças desenham o que vivem, e Ana Clara parecia ter vivido algo que não sabia nomear, ou que alguém não queria que ela nomeasse. Na tarde daquele mesmo dia, decidiu visitar Helena. Chegou sem avisar, como gostava de fazer. A mulher atendeu com os olhos fundos, olheiras profundas e uma postura de quem há muito deixara de esperar respostas. Marcos se apresentou e ela apenas assentiu, abrindo a porta sem resistência. Na sala, o silêncio era denso. Fotos antigas, bonecas empoeiradas, um cheiro de lavanda vencida. Marcos perguntou pelo caderno original. Helena hesitou, mas entregou. Disse que leu tantas vezes que já sabia algumas páginas de cor. Marcos pediu que ela contasse o que lembrava do dia do desaparecimento. Ela narrou, pela 1000ª vez, os mesmos eventos. O almoço, o sumiço, o portão. Mas quando ele perguntou sobre a mãe,
algo na voz dela vacilou. A senhora Antônia era reservada. Muito. Depois que a Ana sumiu, ficou mais ainda. Não falava, só rezava. Eu cheguei a pensar que ela engoliu seco. Mas era minha mãe. Eu não podia. Marcos agradeceu e pediu para ver o quarto da menina. Era como um túmulo preservado. Bonecas alinhadas, a cama feita, lápis de cor em um estojo. Em cima da cômoda, uma foto de Ana Clara sorrindo. O detetive parou ali por um tempo. Depois pediu para ver o quarto da avó. Helena hesitou mais uma vez. Disse que não mexia ali desde que a mãe foi internada, mas entregou a chave. Ao entrar, Marcos notou o cuidado excessivo. Tudo limpo, em ordem. Mas havia algo fora de lugar. Um tapete poído, pesado, no centro do quarto. Ele fez uma anotação mental. Saiu da casa com o caderno em mãos, o coração acelerado. Pela primeira vez, sentia que não estava diante de mais um desaparecimento sem saída. Havia algo vivo ali. Algo que esperava por olhos que soubessem ver. E Marcos Ayala estava disposto a enxergar, mesmo que o que encontrasse fosse mais sombrio do que esperava. No dia seguinte, Marcos voltou à casa da família Ferreira. Trazia consigo uma cópia do relatório original da perícia de 2009. Lendo com atenção, notou que nenhuma análise estrutural havia sido feita. Nenhuma inspeção nos alicerces, nem uso de sensores para detectar cômodos ocultos. O foco da investigação tinha sido exclusivamente externo, superficial. Para Marcos, isso era imperdoável. Com permissão de Helena, iniciou uma nova vistoria por conta própria. Começou pelo quintal onde Ana Clara costumava brincar. O terreno era estreito, cercado por um muro baixo. Notou um desnível estranho no piso de concreto, próximo ao tanque antigo. Marcou em sua caderneta. Depois voltou ao interior da casa. No quarto da avó, o mesmo tapete grosso que o intrigara ainda estava ali. Marcos o afastou com cuidado. Debaixo, o assoalho de madeira tinha uma rachadura fina, quase invisível. Ele pressionou com os dedos. A madeira cedeu levemente. Estava solta. Com a ajuda de uma ferramenta fina, conseguiu erguer uma tábua. Abaixo dela, um espaço oco. Pequeno demais para um porão, mas suficientemente profundo para esconder algo. Dentro, encontrou apenas um pano velho, dobrado com precisão. Era de uma colcha infantil estampada com pequenas flores. Envolto nele um botão de roupa azul claro, do tipo usado em pijamas infantis. Marcos guardou o material num saco plástico. Não disse nada a Helena. Ainda. Aos poucos, a casa revelava rachaduras mais profundas que as das paredes. E os vestígios de algo abafado por anos começavam a ressurgir. Depois da vistoria, decidiu visitar a igreja de São Francisco. Sabia que ali Antônia passara incontáveis horas após o desaparecimento. Pediu uma conversa com o padre Inácio. O velho sacerdote o recebeu com educação, mas cautela. Tinha os olhos cansados de quem carrega muitas confissões não ditas. — O senhor conhecia bem Dona Antônia? Perguntou Marcos. — Muito. Mulher de fé firme. Vinha aqui todos os dias, às vezes 2 ou 3 vezes. Chegou a confessar algo relacionado ao desaparecimento da neta? O padre hesitou, respirou fundo. Detetive... O que me foi dito em confissão não posso, em hipótese alguma, revelar, nem sob ordem judicial. É o voto da minha vocação. Marcos assentiu. Já esperava essa resposta, mas havia algo na postura do padre, uma tensão na mandíbula, o jeito como evitava seus olhos, que falava mais do que palavras. O detetive mudou a abordagem. E fora da confissão? Alguma atitude dela que o tenha preocupado? Ela tinha medo. Medo de morrer e levar um pecado com ela. Rezava sem parar. Tremia nas mãos. Às vezes chorava enquanto segurava o terço. Não falava em Ana Clara, mas falava em castigo. Dizia que Deus via tudo, que nada ficava oculto. Essa frase ficou martelando na cabeça de Marcos o resto do dia. Nada ficava oculto. No início da noite, sentou-se novamente com o caderno. Dessa vez, focou nos desenhos de portas. Uma em especial chamava a atenção. Uma porta de madeira com um círculo no centro.
Helena confirmara que, na casa, só havia portas retangulares. Mas Marcos sabia onde já tinha visto aquela porta. Numa das dependências externas, atrás do galpão onde ficavam entulhos da família. No dia seguinte voltaria ali. O que encontraria naquele espaço esquecido poderia ser apenas poeira e móveis velhos. Ou poderia ser a peça que faltava para montar um quebra-cabeça que há muito gritava por solução. Porque quando uma casa esconde, ela não faz com palavras. Ela grita pelas frestas, pelos rangidos do chão, pelos tapetes que ninguém ousa levantar. João Lucas tinha 22 anos e um vazio que não sabia explicar. Morava com os pais numa casa geminada, a da antiga residência dos Ferreira. Cresceu vendo o sofrimento de Helena, os silêncios da dona Antônia e ouvindo, em sussurros entre adultos, frases que nunca se completavam. Foi naquela casa. A velha sabe. Tem coisa que é melhor não mexer. Na época do desaparecimento, João tinha apenas 8 anos, como Ana Clara. Eram amigos inseparáveis. Brincavam de esconde-esconde, trocavam figurinhas, desenhavam juntos. Ele lembrava do dia em que ela sumiu, mas só lembrava até certo ponto. Era como se sua memória parasse depois do almoço. Depois disso, tudo era branco. Nenhum som, nenhuma imagem, apenas uma sensação constante de que havia algo errado naquele dia. Cresceu com essa ausência no peito, a ausência da amiga e a ausência da verdade. Quando soube que o caso fora reaberto, algo despertou em João. Procurou a mãe e perguntou: "A senhora lembra do dia em que a Ana desapareceu?" A mãe desconversou. Disse que era melhor não remexer no passado. "Deus já levou, filho. Deixa quieto." Mas João não queria deixar quieto. Pela primeira vez sentia que talvez pudesse entender o que o havia perseguido em sonhos durante anos. Procurou Helena. Ela se assustou ao vê-lo, mas depois o recebeu com olhos marejados. Estava mais magra, mais curvada, mas havia ternura quando o reconheceu. "Você era o melhor amigo dela", disse, com a voz falha. "Ela gostava tanto de você." João perguntou se podia ver o quarto de Ana Clara. Helena hesitou, depois assentiu. Quando entrou, uma onda de déjà-vu o atingiu. Os brinquedos, as paredes, o estojo de lápis, tudo igual, tudo congelado. Sentou-se no chão como fazia quando brincavam de desenhar. Fechou os olhos e tentou lembrar. Uma imagem surgiu, breve e frágil. Ana Clara olhando para ele, assustada. A avó chamando-a. Um som de porta sendo fechada com força, o som de um cadeado. E depois, nada. João tremeu. Quando abriu os olhos, Helena o observava, aflita. "Você lembrou de algo?" Ele assentiu, mas não conseguiu explicar. Saiu dali atordoado. Passou o dia andando pelas ruas do bairro, tentando organizar os fragmentos da lembrança. Algo havia sido enterrado na sua mente, talvez pela idade, talvez pelo medo. Mas agora começava a emergir. Voltou para casa e subiu ao sótão, onde guardava coisas antigas. Encontrou uma caixa com cadernos velhos, brinquedos quebrados, desenhos da infância. Um deles chamou a atenção. Era um desenho feito a 4 mãos, ele e Ana Clara. Mostrava 2 crianças em frente a uma casa. Ao lado, uma escada descendo para algo escuro. E um olho enorme espiando por trás de uma porta. O papel estava rasgado no canto. Mas era inegável. Aquela imagem não era só imaginação. Era memória. E João começava a lembrar. No jantar tentou falar com o pai. Perguntou sobre aquele dia, sobre a movimentação na casa dos vizinhos. O pai largou o talher. "João, esse assunto está enterrado. Não tem nada para descobrir. Quem procura demais se machuca." Mas João não ia parar. Porque havia algo enterrado não só na casa ao lado, mas dentro dele, algo que agora pedia para sair. E a pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas assustadora. Por que ele se lembrava da escada se nunca a vira? Helena não dormia havia dias. O reaparecimento de João Lucas, com memórias fragmentadas e desenhos antigos, mexera com suas certezas já frágeis. Ela voltava constantemente ao caderno de Ana Clara, examinando cada página, cada traço, como se pudesse decifrar o que a filha tentara dizer.
Em uma dessas noites insones, resolveu revisitar um velho baú de madeira que pertencia à mãe. Era onde Antônia guardava objetos religiosos, livros e algumas relíquias da família. Entre rosários, santinhos e um missal antigo, encontrou uma Bíblia de capa dura, encardida pelo tempo. Ao abri-la, uma folha solta caiu. Era uma página do caderno da Ana, com bordas rasgadas, como se tivesse sido arrancada às pressas. O papel estava amarelado, com marcas de dobras. Helena o pegou com as mãos trêmulas. No topo, escrito com letra infantil e tremida: "Se eu sumir é porque a escada me levou." Abaixo da frase, um desenho assustador. A mesma escada descendo, mas dessa vez havia uma figura no fundo. Não era claramente humana. Era um vulto escuro, com olhos brancos e sem boca. Ao lado da escada, uma porta trancada com correntes desenhadas em vermelho, e ao fundo, o que parecia ser uma cama. Helena sentiu o ar faltar. Aquela folha havia sido escondida por Antônia, guardada entre as páginas sagradas, como se quisesse proteger ou esconder a verdade. No mesmo instante, ligou para Marcos. Ele chegou a casa pouco depois das 7 da manhã. Quando viu a folha, seus olhos se estreitaram. Agora havia mais do que símbolos. Havia uma mensagem direta. Se eu sumir, aquilo era um aviso. Uma antecipação. Marcos pediu para manter a folha sob análise. Tirou fotos, fez anotações, depois sentou-se com Helena. A senhora confirma que essa folha não estava com o caderno original? Absolutamente. Eu li aquilo dezenas de vezes. Essa página estava escondida. E a Bíblia? Era da minha mãe. Ela não deixava ninguém mexer. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou-se. Eu preciso investigar a estrutura da casa com mais profundidade. Há sinais de que algo foi modificado, algo construído ou ocultado. Essa escada aparece vezes demais. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto Marcos analisava a parte externa da casa, Helena resolveu vasculhar novamente o quarto da mãe. Empurrou o armário antigo, moveu a cama com esforço, e então notou algo atrás da estante. A parede, ao contrário das outras, tinha um reboco mais recente, como se tivesse sido fechado há poucos anos. Passou a mão sobre o cimento. Sentiu umidade. Um arrepio percorreu suas costas. Marcos entrou no quarto no momento em que ela observava o local. Juntos marcaram a área para análise posterior, mas algo era certo. Aquele ponto não combinava com o restante da estrutura. Talvez ali houvesse de fato uma entrada, ou saída, uma passagem. Enquanto isso, João Lucas, em casa, revia seus próprios desenhos antigos. Encontrou mais um, escondido entre cadernos. Nele, Ana Clara segurava um papel com a palavra socorro escrita, e atrás dela, o mesmo vulto sem boca. Sentiu o coração acelerar. Agora não era mais dúvida. Ele vira algo, sabia de algo. E por algum motivo, bloqueou a lembrança. Marcos, de posse da nova página e das informações de Helena, estava mais convencido do que nunca. A escada não era um símbolo. Era real. E talvez levasse exatamente ao ponto onde a verdade fora enterrada. Com a página rasgada em mãos e a parede suspeita marcada no quarto de Antônia, Marcos sabia que estava diante de um quebra-cabeça montado com silêncio, culpa e medo. Mas faltavam peças, faltavam vozes, e ele sabia que, em casos como aquele, a verdade às vezes se escondia nos detalhes esquecidos ou nas pessoas ignoradas. Começou a investigar quem havia trabalhado na casa dos Ferreira nos últimos 20 anos. Entre recibos antigos guardados por Helena, encontrou uma nota de serviço de um pedreiro, datada de 2008. O nome escrito em letra tremida, Josias C. Localizou o endereço com a ajuda de um contato da prefeitura. Era um homem velho, hoje com mais de 70 anos, vivendo em uma vila afastada da cidade. Marcos foi até lá no fim da tarde. Josias, magro, com olhos fundos e mãos calejadas, o recebeu com desconfiança. Mas quando ouviu o nome Ana Clara, seu rosto empalideceu. Eu me lembro... Lembro, sim, daquela obra. Mas nunca falei disso. Ninguém me perguntou. Que obra, exatamente?
A avó dela me chamou para reforçar umas estruturas do quarto. Disse que ia usar como despensa. Mas era estranho. Ela me fazia trabalhar só de noite e dizia para não comentar com ninguém. Na época, eu precisava do dinheiro. O senhor viu algo em comum? O chão... Era o chão. Ela me fez cavar abaixo da fundação e colocar umas vigas extras. Mas quando perguntei se aquilo era seguro, ela disse que Deus protegeria. Uma vez, ouvi barulho vindo lá de dentro enquanto trabalhava. Como se alguém batesse na madeira. Mas ela disse que era o cachorro do vizinho. Marcos agradeceu e anotou tudo. Aquela informação mudava tudo. Antônia mandara cavar sob o quarto, escondido, isolado, e proibira qualquer comentário. Mas havia mais. Nos arquivos da antiga delegacia, encontrou o contato de uma vizinha, que fizera uma denúncia anônima na época, afirmando ter ouvido gritos vindos da casa nos dias seguintes ao desaparecimento. A denúncia fora ignorada. A mulher ainda morava no bairro. Era Dona Cícera, uma senhora de fala mansa e olhar atento. Quando Marcos a visitou, ela o recebeu com um leve pesar nos olhos. Eu falei com a polícia, mas ninguém me levou a sério. Eu ouvi sim. A menina chorava, chamava pela mãe. Achei que era coisa de criança com febre. Mas depois ficou tudo em silêncio. Um silêncio que doía. A senhora contou isso a mais alguém? Só ao padre. Ele mandou eu rezar. Disse que Deus cuidaria. Essas vozes esquecidas, agora reunidas, formavam um eco. Um coro que havia sido calado por tempo demais. Marcos voltou para casa e montou um painel com os elementos reunidos. O caderno, a página rasgada, os desenhos, o botão de pijama, o reboco novo, os relatos do pedreiro, os gritos ouvidos. A linha era clara e levava a um ponto exato. O chão do quarto de Antônia. Enquanto isso, João Lucas também se inquietava. Em casa decidiu fazer um vídeo registrando tudo o que lembrava, como uma forma de organizar os pensamentos. Enquanto falava diante da câmera, uma lembrança veio com força. Antônia o havia chamado uma vez, dias antes do desaparecimento. Disse para ele nunca descer a escada dos fundos, que lá embaixo morava o castigo de Deus. Ele não entendeu na época. Agora sentia calafrios. Marcos sabia. Era hora de voltar a casa. E dessa vez, não sairia sem abrir aquela parede. Porque as vozes do passado, quando encontram quem queira ouvi-las, não sussurram. Elas gritam. O dia seguinte amanheceu pesado. O céu, encoberto por nuvens espessas, parecia refletir o peso que caía sobre os ombros de Marcos. Chegou cedo à casa dos Ferreira, desta vez acompanhado por um técnico da perícia e por um pequeno grupo da equipe forense. Helena os recebeu em silêncio, segurando firme o caderno da filha contra o peito. A parede do quarto de Antônia foi o primeiro destino. Em poucos minutos, os peritos confirmaram. O reboco era recente e a construção não constava nos projetos originais da casa. Havia um compartimento atrás, pequeno mas real. Com autorização formal de Helena, iniciaram a quebra do reboco. O som da marreta contra o cimento ressoava como batidas no peito de todos os presentes. E então, após a terceira camada de concreto, surgiu uma porta de madeira maciça, envelhecida. No centro dela, esculpido à mão, um círculo. Exatamente como no desenho do caderno. Não havia maçaneta. Apenas uma tranca de ferro que foi rompida com cuidado. Ao abrir a porta, um cheiro denso e velho escapou, como se décadas de silêncio tivessem se acumulado ali dentro. Marcos acendeu a lanterna. O espaço era estreito, com paredes de tijolos crus. O teto baixo obrigava os homens a se curvarem. No centro, uma cama infantil de ferro enferrujada, com uma colcha de flores idêntica à do pano encontrado sob o assoalho semanas antes. Em uma prateleira encostada à parede, brinquedos antigos, uma boneca sem um olho, um livrinho de histórias, um copo plástico com o nome Ana, escrito em letras desbotadas. Tudo estava ali, intacto, como se o tempo houvesse parado.
No canto da parede, marcas de unhas riscavam o reboco, pequenas como de uma criança. Arranhões repetidos, desesperados. Os peritos pararam em silêncio. Ninguém falava. O ar parecia mais denso a cada segundo. Helena, ao ver o interior do cômodo, desabou em lágrimas. Caiu de joelhos no corredor, o corpo tremendo, a alma em frangalhos. Nunca imaginara que a verdade pudesse estar tão perto e tão brutal. Marcos, com o rosto fechado, continuou observando. Notou uma pequena abertura no chão, uma espécie de alçapão de madeira. Forçado com uma alavanca, revelou um compartimento ainda menor. Dentro, apenas um cobertor enrolado e uma pequena pulseira infantil de plástico azul. Isso era dela, murmurou Helena ao ver o objeto. Ela usava no dia em que sumiu. As equipes iniciaram o processo de escaneamento do local, retirada de amostras, fotos técnicas. Marcos sabia que ainda não tinha todas as respostas, mas agora tinha certeza de uma coisa. Ana Clara esteve ali. Viu, ouviu, gritou. E ninguém respondeu. Quando saíram do quarto, o silêncio da casa era diferente. Não era mais de dúvida, era o silêncio pesado da confirmação. Helena se trancou no quarto da filha. Marcos ficou do lado de fora, olhando o caderno de desenhos mais uma vez. Na última página, que ele ainda não havia notado com atenção, uma frase simples. Se um dia abrirem essa porta, me escutem. E eu estive aqui. E ali, naquele espaço sombrio de concreto e dor, ficou claro. Ana Clara nunca havia realmente desaparecido. Ela fora silenciada, escondida. E agora, finalmente, ouvida. Durante 3 dias, Helena permaneceu reclusa. Não saía do quarto da filha, não atendia telefonemas, não comia. Apenas lia e relia o caderno, agora completo, com todas as páginas reunidas. Tocava os brinquedos como se tocasse a pele da filha. Chorava sem som, com lágrimas que escorriam devagar, como se cada uma carregasse anos de luto represado. Marcos tentou se aproximar. Bateu na porta, deixou recados, esperou no portão. Mas ela não respondia. Até que na manhã do 4º dia, Helena saiu. Estava pálida, os cabelos presos de qualquer jeito, os olhos fundos. Caminhou até a sala, sentou-se e falou. Eu preciso te contar uma coisa que nunca disse a ninguém. Nem a polícia, nem a minha própria consciência. Marcos se sentou em silêncio, o gravador desligado. Quando eu engravidei da Ana, eu era muito nova. Tinha 19. Meu pai já tinha morrido e minha mãe... Bem, você já sabe como ela era. Rígida, autoritária. Ela achava que eu tinha arruinado minha vida. Me obrigou a continuar morando com ela. Dizia que a menina era minha cruz. Helena abaixou os olhos, como quem revê cenas antigas. No começo, achei que era só dureza. Mas depois que Ana nasceu, comecei a perceber. Minha mãe não olhava para ela como uma avó. Olhava com desprezo. Dizia que ela era fruto da minha vergonha. Quando Ana completou 5 anos, minha mãe começou a tomar decisões por mim. Com que roupa ela ia, o que podia comer, onde podia brincar, eu permitia. Porque não tinha forças. Porque achava que devia isso a ela. A voz falhava, mas ela continuava. Um dia ouvi Ana contando para a vizinha que a vovó a trancava no quarto quando ela chorava. Disse que era castigo. Confrontei minha mãe. Ela me olhou e disse, se você não consegue criar, eu ensino do meu jeito. Eu me calei. Covarde, covarde. Helena apertou as mãos, tentando conter o tremor. Na semana em que Ana desapareceu, ela estava diferente, assustada. Me abraçava com força à noite. Disse que sonhava com um buraco escuro. Eu devia ter feito algo, mas estava cansada. Eu só queria dormir. Era meu único dia de folga. Ela olhou para Marcos, os olhos inundados. No dia em que Ana sumiu, eu subi para descansar. E dormi. Por horas. Quando acordei, ela já não estava. E minha mãe, ela estava lavando o chão da cozinha, como se nada tivesse acontecido. Helena parou. Respirou fundo. Depois do sumiço, minha mãe nunca falou da Ana. Nunca me consolou. Um dia eu perguntei se ela achava que Deus nos odiava.
E ela respondeu: Deus castiga quem não escuta. Aquilo ficou comigo para sempre. Marcos fez silêncio por alguns segundos, então perguntou: A senhora acha que sua mãe era capaz de... Ela era capaz de tudo, até de convencer a si mesma de que fazia o certo. Eu não tenho provas, mas tenho certeza. Minha mãe, ela fez aquilo, planejou, executou. E ficou ao meu lado por 14 anos, como se nada tivesse acontecido. Helena se levantou. Foi até a estante e pegou um envelope. Dentro estavam cartas antigas, manuscritas por Antônia. Numa delas, uma frase destacada: O sofrimento purifica, e criança rebelde aprende com silêncio. Marcos guardou as cartas. Agora, não havia mais apenas evidências materiais. Havia um contexto, um perfil. Uma história costurada de abusos silenciosos e obediência imposta. Helena, de pé, disse apenas: Eu enterrei minha filha em vida, mas agora eu quero desenterrar a verdade. A pressão sobre Marcos aumentava. Após o depoimento de Helena e as evidências reunidas, o caso deixava de ser apenas um mistério antigo. Tornava-se uma acusação direta contra uma mulher já morta, mas que ainda impunha medo, mesmo do túmulo. Mas havia uma ponta solta que ele não conseguia ignorar: o padre Inácio. Desde o início, o comportamento do padre o incomodava. Era mais do que o sigilo do confessionário. Era algo no olhar, uma hesitação escondida sob a máscara da fé. E Marcos sabia que, para entender o todo, precisaria confrontar aquele silêncio. Voltou à paróquia numa manhã chuvosa. Encontrou o padre no fundo da igreja, acendendo velas diante do altar. Precisamos conversar, padre. Desta vez, sem rodeios. Já disse tudo o que podia, detetive. Mas o senhor ouviu confissões que poderiam mudar a história de uma criança. E não disse nada. Eu sou apenas um servo. Obedeço leis maiores que as da terra. Marcos se aproximou. O senhor sabia que Ana Clara estava viva? Sabia que ela estava naquela casa? O padre tremeu. A vela em sua mão quase caiu. Sentou-se em um dos bancos, os ombros pesados de um fardo que carregava há tempo demais. Eu nunca a vi, mas sabia. Sabia que havia algo errado. A Antônia. Ela se confessava toda semana. Dizia que havia feito um sacrifício, que era necessário. Falava em proteger a alma da neta. Falava em castigo, em silêncio purificador. Marcos se calou. Esperou. Ela dizia que Deus mandou guardar a menina, mantê-la longe das tentações do mundo. Eu tentei alertá-la, tentei convencê-la de que aquilo era loucura, mas ela me ameaçou. Disse que, se eu quebrasse o sigilo, Deus me tiraria tudo. Minha fé, minha vocação. E mesmo assim o senhor permaneceu calado por 14 anos? Eu rezei. Rezei para que Deus a fizesse parar. Rezei para que alguém encontrasse a verdade. Mas eu não podia... A voz falhou. Não podia quebrar o voto. Marcos sentiu um misto de frustração e compaixão. Sabia que o padre estava despedaçado por dentro, mas também sabia que a fé mal compreendida havia permitido um crime monstruoso. O senhor sabia que ela havia construído um quarto oculto? Sim, ela me contou. Disse que era um santuário para Ana Clara, onde ela estaria protegida do pecado. Eu perguntei se a menina estava lá. Ela disse que sim, mas que estava segura, que não sofria. Que lia a Bíblia, que rezava, que era amada como merecia. A cada palavra o estômago de Marcos se revirava. O senhor entendeu o que aquilo significava? Eu entendi, mas não fiz nada, porque fui covarde, porque preferi salvar minha alma do que a dela. Marcos se levantou. Ela morreu com esse segredo, mas o senhor ainda está aqui. Pode ajudar a cidade a entender o que aconteceu. Pode limpar, pelo menos em parte, a culpa que carrega. O padre assentiu lentamente. As mãos tremiam. Eu darei meu depoimento. Era o que Marcos precisava, porque agora, com a palavra do padre, os relatórios técnicos, o caderno, os desenhos, o botão, a pulseira, os testemunhos, tudo apontava para uma única direção. A verdade estava completa.
e ela era mais cruel do que todos imaginavam. Mas ainda faltava uma peça, uma última presença a ser ouvida, e essa voz viria de onde ninguém esperava. Os peritos retornaram à casa dos Ferreira para uma nova inspeção no cômodo oculto. Após o depoimento do padre Inácio, agora formalmente registrado, o que antes era suspeita tornara-se convicção. Ana Clara estivera ali, por tempo indeterminado, em condições desumanas. O local não apresentava sinais recentes de ocupação, mas havia provas suficientes de que fora utilizado intensamente no passado. Foi o perito criminal quem encontrou o detalhe mais perturbador. Na parte inferior da parede, próximo ao chão, havia pequenas marcas de lápis, rabiscos quase invisíveis, feitos por mãos infantis. Ao iluminá-los com luz UV, revelaram frases repetidas, escritas centenas de vezes. Estou aqui. Me tira daqui. Eu sou Ana Clara. Por favor. As letras enfraqueciam com o tempo, mas estavam lá. A prova de que ela lutou para ser lembrada, de que implorou dia após dia para sair daquele buraco. Marcos, ao ver aquilo, precisou sair da sala. Respirou fundo no quintal, longe dos olhos dos outros. Nunca em toda sua carreira enfrentara algo tão cruel. A ausência de Ana Clara tornara-se presença absoluta. Uma presença que clamava por justiça, não apenas legal, mas moral, humana, espiritual. Com base no material encontrado, uma equipe foi mobilizada para vasculhar toda a casa, incluindo áreas externas. Foi então que encontraram enterrado sob a antiga caixa d'água desativada um saco plástico com restos de roupas infantis, uma escova de cabelo e, entre eles, um pedaço de tecido com manchas escurecidas. A análise posterior confirmaria vestígios de sangue humano. Do tipo Aplais, o mesmo de Ana Clara. Na delegacia, Marcos reuniu tudo em um dossiê. Helena compareceu, desta vez mais firme. Assinou a reabertura oficial do inquérito como denunciante. Exigiu, com lágrimas contidas, que o nome da mãe fosse registrado como principal suspeita post-mortem. O Ministério Público iniciou a reclassificação do caso, agora como sequestro e cárcere privado com agravantes, resultando em desaparecimento e possível morte. A comunidade, ao saber das novas descobertas, entrou em choque. Programas de TV voltaram à casa, mas desta vez não para explorar, vieram para escutar. A comoção reacendeu memórias. Outras testemunhas surgiram. Ex-vizinhos relataram sons estranhos à noite. Uma mulher que trabalhara como diarista revelou que, certa vez, tentou abrir a porta do fundo da casa e foi severamente repreendida por Antônia. Ali, ninguém entra. Nem por cima do meu cadáver, ela teria dito. Com tudo isso, faltava ainda uma confirmação essencial. O que realmente acontecera com Ana Clara? Marcos fez o que poucos fariam. Levou os desenhos da menina, os objetos encontrados e os relatórios para um especialista em psicologia infantil e análise comportamental forense. A profissional, após estudar os materiais, disse: essa criança foi mantida em confinamento por um longo período. Os desenhos indicam privação sensorial, isolamento emocional e trauma, mas não há traços de agressão direta. A hipótese mais plausível é que ela morreu ali sozinha, por desnutrição ou abandono. Essa conclusão atingiu Helena como uma lâmina. Ela chorou durante horas. Mas no fundo já sabia. Sempre soube. Apenas nunca teve coragem de aceitar. Marcos finalizou seu relatório e na última folha escreveu: não foi o tempo que matou Ana Clara. Foi o silêncio da avó, o silêncio da vizinhança, o silêncio do padre, o silêncio da mãe. Um silêncio construído por gerações. E agora quebrado. Tarde demais. A cidade não foi mais a mesma após a revelação completa do caso Ana Clara. O bairro João Paulo, antes marcado apenas pelo tempo e pelas lembranças modestas, agora carregava o peso de um segredo enterrado por 14 anos sob tijolos, orações e medo. A casa dos Ferreira foi interditada. Vizinhos que antes cruzavam o portão sem sequer olhar para dentro, agora paravam, murmuravam orações,
deixavam flores. Um pequeno altar improvisado foi montado diante do muro, com fotos de Ana Clara, brinquedos e cartas deixadas por desconhecidos. Palavras como perdão, descanso e justiça se repetiam. A história ganhou as manchetes nacionais. Documentários foram propostos. Equipes de jornalismo investigativo queriam reviver cada passo do caso. Mas Helena recusou todas as entrevistas. Preferiu o silêncio, desta vez não como negação, mas como respeito. Ela vendeu tudo, a casa, os móveis, até os cadernos. Guardou apenas um item, a pulseira azul da filha. Mudou-se para uma cidade pequena do interior. Lá, ninguém a conhecia. E ela também não fazia questão de ser conhecida. Queria apenas respirar, sobreviver. João Lucas, por sua vez, tomou um rumo inesperado. Começou a estudar psicologia. Disse que precisava entender como a mente de uma criança podia esquecer ou se proteger de lembranças tão violentas. Em seu projeto de conclusão de curso, escreveu: "A memória infantil não apaga. Ela se esconde até o dia em que encontra coragem para gritar." O padre Inácio afastou-se da paróquia. Enviou uma carta ao bispo pedindo licença por tempo indeterminado. Em sua despedida, afirmou no púlpito: "O maior pecado que um homem de fé pode cometer é usar o nome de Deus para justificar o medo. Eu calei por covardia, e agora carrego esse sangue comigo." Saiu da igreja com os olhos baixos, carregando apenas a batina dobrada, e uma expressão que misturava arrependimento com alívio. Nunca mais foi visto em público. Já Marcos Ayala recebeu meses depois uma medalha de reconhecimento por serviços excepcionais. Recusou solenemente. "Nenhum reconhecimento traz Ana Clara de volta", disse à imprensa. Arquivou o caso como resolvido. Mas em seu coração, sabia que casos como aquele nunca se encerram de verdade. Eles continuam vivos em cada família que se cala, em cada criança que chora e não é ouvida, em cada vizinho que vira o rosto. A comunidade, abalada, passou a discutir temas antes evitados: abuso psicológico, autoritarismo doméstico, o papel da fé mal interpretada. Uma escola local criou uma campanha de escuta às crianças, batizada com o nome de Ana Clara. Cartazes diziam: "Se uma criança fala, escute. Se uma criança se cala, pergunte." Havia dor, mas havia também transformação. No túmulo improvisado, onde, por fim, colocaram uma placa com o nome da menina, uma mulher de idade avançada deixava flores todas as sextas-feiras. Ninguém sabia seu nome. Alguns diziam que era uma parente distante. Outros, que era só alguém tentando fazer as pazes com a própria alma. A única coisa que se sabia com certeza era que Ana Clara, enfim, não era mais um nome esquecido em um mural de crianças desaparecidas. Era uma lembrança viva, um símbolo de algo que o Brasil tantas vezes se recusa a ver. O silêncio pode matar. Mas a escuta, por mais tardia que seja, pode salvar outros. Ana Clara Ferreira tinha 8 anos quando desapareceu. Durante 14 longos anos, seu nome foi apenas mais um entre tantos que se perdem nos murais da esperança frustrada. Mas seu silêncio, preservado em folhas de caderno, rabiscos, lembranças apagadas e objetos esquecidos, revelou-se mais eloquente que qualquer grito. Sua história foi, até o fim, uma súplica para ser ouvida. E foi. Tarde, sim. Tarde demais para salvá-la. Mas cedo o bastante para impedir que outras Ana Claras sejam engolidas pela indiferença. O caso mexeu com um país inteiro porque expôs o que poucos têm coragem de encarar. O mal não veste sempre máscaras monstruosas. Às vezes ele reza, acende velas, serve café na mesa e canta cantigas de ninar. Às vezes mora na casa ao lado, ou dentro da própria casa. A dor de Helena não se dissipou, mas deu lugar a uma força serena. Ela passou a escrever cartas, nunca para serem enviadas, mas como forma de reconstruir, com palavras, o vínculo que o tempo destruiu. Em uma delas escreveu: "Filha, perdoa meu silêncio. Eu te deixei sozinha, sem perceber que você já gritava por dentro. Hoje escuto cada linha do seu caderno como quem ouve o som do próprio coração.
Você não morreu em vão. Você me acordou. Essas palavras foram lidas em voz alta por uma professora da rede pública durante um seminário de proteção à infância. E ninguém na plateia saiu ileso. João Lucas, agora formando em psicologia, escreveu um artigo acadêmico sobre traumas infantis reprimidos. Dedicou o trabalho à menina que nunca gritou, mas me ensinou a escutar. Disse que, mesmo sem saber, ela salvou sua vida, porque, através dela, entendeu a si mesmo. O caso de Ana Clara virou livro, virou estudo, virou política pública, mas, acima de tudo, virou memória coletiva. E toda memória que se recusa a morrer se transforma em resistência. E talvez seja isso o mais importante: lembrar não como fardo, mas como compromisso. Porque enquanto houver alguém disposto a lembrar, enquanto houver quem escute, mesmo que tarde, nenhuma história se perde totalmente. E agora, se você chegou até aqui, é porque essa história também falou com você. Então eu te convido de verdade, inscreva-se agora no canal. Aqui contamos histórias que não podem ser esquecidas, que precisam ser contadas com respeito, profundidade e verdade. E não pare por aqui. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Lá, você vai conhecer outro caso real, igualmente impactante, que talvez nunca tenha chegado aos seus ouvidos, mas que vai tocar seu coração com a mesma força. Porque quando a gente escuta, de verdade, algo dentro da gente muda para sempre.